Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a nossa sexta e última aula de revisão de conteúdos para o Enem 2018, prova de Ciência da Natureza e Matemática que irá ocorrer agora, nesse próximo domingo, dia 11 de novembro. Bom, nessa sexta aula a gente vai falar um pouquinho sobre eletroquímica, e como é a última, se você ainda não assistiu às outras, eu quero te convidar, porque na primeira aula a gente falou sobre separação de misturas, depois a gente falou sobre estequiometria, depois a gente falou sobre equilíbrio e pH, a gente falou sobre química orgânica na quarta aula, e na quinta aula a gente falou um pouquinho sobre química ambiental. Para fechar com chave de ouro, a gente vai fechar com conteúdos de eletroquímica. O que a eletroquímica estuda? A eletroquímica é a parte da química que estuda uma conversão de energia química em energia elétrica e energia elétrica em energia química. O processo conhecido como pilha é aquele que vai estudar uma reação espontânea que vai converter a energia química, ou seja, a energia de uma reação química, vai gerar corrente elétrica. Como que funciona uma pilha? A gente vai falar, evidentemente, da pilha de Daniel, que é a pilha mais famosa, é aquela pilha que você estudou no ensino médio, foi a pilha que você aprendeu os conceitos deste ramo da química chamado de eletroquímica. Bom, a gente vai depender de dois eletrodos. Dois eletrodos normalmente são dois metais. Cada metal vai estar mergulhado em uma solução que contém o cátion deste metal. Se você não está entendendo, vamos imaginar uma lâmina de zinco, uma barrinha de zinco, mergulhada em uma solução que o cátion seja zinco. Por exemplo, eu posso mergulhar em cloreto de zinco, posso mergulhar no sulfato de zinco. Pois é, se eu tenho essa lâmina do metal mergulhada na solução desse metal, eu tenho dois compartimentos que vão estar separados, dois compartimentos separados, cada um com um metal mergulhado em uma solução que contém o seu cátion, e eu vou conectar esses dois metais com um fio de cobre. Esse fio de cobre vai ser por onde vão transitar os elétrons. Os compartimentos, os frasquinhos, onde estarão as soluções, a gente vai conectar por uma ponte salina. Um tubo de vidro em U, que vai ter um algodãozinho nas pontas, e dentro dele a gente vai colocar um eletrólito qualquer, por exemplo, KCl. Eu estou explicando para vocês a pilha de Daniel. O que acontece? Entre esses dois metais há uma diferença de potencial. Um desses dois metais vai apresentar uma tendência maior de sofrer uma reação, de sofrer uma oxidação, enquanto que o outro metal apresenta uma tendência maior de sofrer redução. Se eu tenho um cara que quer oxidar e um cara que quer reduzir, pronto, eu já tenho a minha pilha. Aquele metal que vai oxidar, ele vai sair da forma metálica e vai passar para a forma de solução, vai se transformar num cátion. Bom, se o metal tem NOx zero, e quando ele vai para a solução, ele fica com carga positiva, obviamente que para isso acontecer ele teve que perder elétrons. Esses elétrons vão fluir por um fio metálico, vão fazer de repente algum objeto, algum equipamento eletrônico funcionar e vão chegar até o outro lado. No outro lado, eu tenho aquela espécie química que tem tendência de sofrer redução. Esses elétrons estarão no eletrodo e o cátion que está aqui em solução vai catar esses elétrons. Cátion cata os elétrons e sofre um fenômeno da redução. Então, de um lado, no lado onde ocorre a oxidação, a massa do eletrodo vai diminuir com o tempo. Este eletrodo vai sendo corroído. A gente, obviamente, está falando de uma pilha ativa, com eletrodos ativos. E do outro lado, o que vai acontecer? Se de um lado eu estou corroendo, a massa está diminuindo, do outro lado acontece o contrário. A massa vai aumentar. Então esse eletrodo vai ficar mais gordinho, vai ter mais massa ali, tá certo? Esse processo, ele é espontâneo. Professor, para que serve essa tal de ponte salina? Pensa com o tio aqui. De um lado, onde ocorre a oxidação,
o metal vai perdendo material e vai formando cátions, não vai? Ali vai ficar cheio de cátions que tem carga positiva. O que vai acontecer? O ânion que está dentro da ponte salina migra para este lado, justamente para neutralizar esse excesso de cargas positivas que foram criados. E do outro lado, como o cátion está grudando no metal para sofrer a redução, eu estou ficando deficiente de carga positiva. E aí o cátion da ponte salina vai fazer essa reposição. Presta atenção que quando eu falo em uma pilha, eu estou falando em uma reação de oxidação e uma reação de redução. A oxidação, ela ocorre sempre no anodo. A oxidação ocorre no anodo, enquanto a redução ocorre no cátodo ou cátodo, e ânodo ou anodo, enfim, o jeito que você vai falar não importa, tá certo? Importante que você saiba o que é, até porque você não precisa escrever, né? Só precisa fazer xizinho nessa prova, tá bom? Mas é cátodo ou cátodo, ânodo ou anodo. Presta atenção, no anodo ocorre a oxidação, perda de elétrons. No cátodo ocorre a redução, ganho de elétrons. Se você estiver encanado com o sinal, pensa só um pouquinho. Se este cara está perdendo elétrons, eles vão fluir pelo fio e eles vão chegar num outro ponto. Se o elétron chega neste ponto aqui, então este eletrodo tem sinal positivo e este eletrodo tem sinal negativo. Então na pilha o anodo é negativo e o cátodo é positivo. Não encane com o sinal, encane com o conceito. Se na prova os caras te derem potenciais padrão de redução e pedirem para você montar uma pilha, o que você vai ter que fazer? Você vai sempre pegar o maior potencial padrão de redução, reduz. E o menor potencial padrão de redução vai oxidar. Você guarda isso na sua cabeça. O maior você mantém e o menor você inverte. Afinal de contas, a pilha é um processo espontâneo. Então você quer que o resultado final desse ΔE, ou seja, dessa variação de potencial, seja positivo. Então guarda na cabeça aqui, vou falar mais uma vez. Maior mantém, menor inverte. Repetir. Maior mantém, menor inverte. Cátodo, redução, anodo, oxidação. A gente geralmente fala o CRAL ou porre, perde, oxida, recebe, reduz. Ou o CRAL, né? Meu celular despertou aqui, tá? Ou o CRAL, cátodo reduz, anodo oxida. Isso tudo que eu falei é a parte espontânea do processo, transformação de energia química em energia elétrica. Só que isso tem um fim. Quando isso acaba, eu tenho como reverter esse processo, que é pegar energia elétrica e fornecer para que ocorra uma reação química. Aí eu tenho uma eletrólise. A eletrólise, ela é, vamos dizer assim, em última análise, o contrário da pilha. A pilha é espontânea, a eletrólise é um processo não espontâneo. Porém, uma coisa que é muito interessante, que às vezes as pessoas não se lembram, é que os fenômenos que ocorrem nos eletrodos são os mesmos. Na pilha ou na eletrólise, no cátodo ocorrerá a redução e no anodo ocorrerá a oxidação. A eletrólise ela pode ocorrer de duas formas. Eletrólise ígnea, onde eu não tenho água, ou seja, eu vou pegar a minha substância e vou fundi-la, tá certo? Eu tenho que aquecer até ocorrer a fusão. E eu tenho a minha eletrólise aquosa, que é a eletrólise que eu faço em solução, ou seja, eu coloco água. Peraí, mas para fundir um sal, eu preciso de uma temperatura muito alta. Então, por que não fazer sempre a eletrólise em meio aquoso? Porque quando a água está no meio, ela vai competir com o cátion e com o ânion. Aí a gente tem que lembrar da prioridade de descarga. Quando a gente fala em descarga catiônica, não tem prioridade. Cátions da família 1A, da família 2A e o alumínio. Eles não têm prioridade. Se tiver cátion da família 1A, 2A ou alumínio com água, a água ganha. Quando a água sofre redução, porque é no cátodo, o cátion vai para o cátodo, quando a água sofre redução, ela produz gás hidrogênio. Já quando a gente pensa nos ânions que vão para o ânodo,
Como que funciona essa fila de prioridades? Não tem prioridade os ânions oxigenados e o fluoreto. Todos os outros ânions ganham da água. Agora, ânions oxigenados e o fluoreto perdem para a água. E a água, quando sofre oxidação, professor, o que acontece? Quando a água sofre oxidação, é formado oxigênio, O2. Então, a redução da água forma H2, a oxidação da água forma O2. Nós temos uma aula só sobre isso e temos aulas sobre eletroquímica, pilha e eletrólise, tanto a ígnea quanto a aquosa. Nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente tem um exercício de eletrólise que acho que vai ficar um pouco mais claro para você. Mas se você tiver dificuldade nessa parte, corre lá para a nossa aula, assiste a nossa aula que vai ajudar a esclarecer esse detalhe para você. Falando ainda em eletrólise, para fechar essa parte teórica da aula, a gente tem que pensar na eletrólise quantitativa ou nas leis de Faraday. É aquela lei que vai me permitir calcular qual é a massa de material que será depositado quando eu passo uma corrente de uma intensidade qualquer por um certo período de tempo, ou seja, quando eu controlo esse fornecimento de energia, eu consigo calcular. Como que funciona? A gente tem uma expressão bastante simples, que é a famosa expressão KIT. Q de quantidade de carga é igual à intensidade da corrente em ampere multiplicado pelo tempo em segundos. Aí a gente tem ampere por segundo, a gente tem o coulomb. A quantidade de carga é dada em coulomb. Você sabe que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulomb ou 1 Faraday. Você calculou a quantidade de carga, você vai descobrir quantos mols de elétrons passaram pelo fio. Se você sabe a quantidade de elétrons que foram, que foi usado no processo, você consegue fazer uma relação com a massa depositada. Porque vamos pensar um pouquinho, cobre 2+, mais 2 elétrons vira cobre 0. Eu posso pensar assim, 1 mol de cobre 2+, precisa de 2 mol de elétrons para poder depositar 1 mol de cobre metálico. Bom, se eu sei que 1 mol de elétron vale 96.500 coulombs, 2 mol de elétrons vale 2 vezes 96.500 coulombs. Se eu sei que 1 mol de cobre vale 64,5 gramas, está resolvido o meu problema. 2 mol de elétrons ou 2 vezes 96.500 coulombs equivale à massa do cobre. A quantidade de carga que eu calculei no meu kit equivale a X, calculei a massa de cobre que foi depositada. Muito simples e cai, não cai tanto, mas nos outros vestibulares acaba sendo bastante cobrada a eletrólise quantitativa. No ano passado o Enem cobrou uma pilha em série, a gente vai até resolver esse exercício daqui a pouco. Pô, será que esse Enem não vai cobrar uma eletrólisezinha? Então é sempre bacana a gente ficar esperto com isso e estudar bastante. Essa parte é uma parte muito interessante da química. Uma galerinha tem um pouco de dificuldade, mas eu acredito que se você pegar uma aula bacana para assistir, resolver alguns exercícios com calma, a gente vai gabaritar 4 exercícios agora, pega esses exercícios e refaça. Se você conseguir fazer, você já está suavão para poder arrebentar nessa prova, beleza? Então a parte teórica dessa aula fica por aqui e a gente já vai resolver exercícios de eletroquímica, pilha e eletrólise, beleza? Muito obrigado e vamos para a resolução. Fala galera, agora vamos à resolução dos exercícios da aula 6, aula de eletroquímica aqui no nosso canal, na nossa revisão para o Enem 2018. Bom, essa primeira questão caiu no Enem de 2017, foi uma questão que eu citei na aula, que mostra aí várias pilhas ligadas em série. Então aqui, a invenção do LED azul permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. A gente pode dizer então que em um experimento de laboratório pretende-se associar 2 pilhas em série, uma ao lado da outra, para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Aí ele te dá 1, 2, 3, 4, 5 pilhas. Primeira pilha tem aqui o cério e o níquel. Do outro lado tem o zinco e o dicromato. Então eu tenho
uma pilha aqui e uma pilha aqui. Olha a pontinha salina que eu falei para vocês, olha os eletrodos, aqui eu tô com eletrodos de grafite, tudo bem, não tem problema nenhum. A pilha de Daniel tem os eletrodos ativos, mas aqui eu tenho eletrodos de grafite, beleza? Qual que é a ideia desse exercício? A gente pegar pilha por pilha e comparar. Por exemplo, aqui nessa primeira eu tenho sério. O sério está em contato com níquel. Bom, entre sério e níquel, ó, o sério tem um potencial de redução de mais 1,61 e o níquel de menos 0,25. Logo, o sério vai oxidar, vai reduzir, desculpa, e o níquel vai ter que oxidar. Então eu vou inverter esse potencial, beleza? Bom, se aqui eu tenho a redução e aqui eu tenho a oxidação, aqui eu tenho que ter redução, aqui eu tenho que ter oxidação. Olha o zinco reduzindo, potencial de menos 0,76. E o dicromato, se eu quiser oxidar, vai ter um potencial de menos 1,33, não 1,61 como eu coloquei aqui. Bom, eu vou ter dois potenciais negativos aqui, isso não vai ser uma pilha nunca. Então a gente já elimina essa alternativa. É assim que você vai eliminar a alternativa por alternativa. Isso não demora muito não, ó. Sério e zinco. Bom, 1,61, aqui eu inverti 0,76. Bom, se eu invertir aqui, aqui reduziu, aqui tem que oxidar. Níquel oxidando, menos 0,25. Dicromato reduzindo, menos 1,33. Também não dá certo. Agora olha no item C que bonitinho. Sério reduzindo, zinco oxidando. Show de bola. Agora olha só, o dicromato e o níquel. O dicromato tem maior potencial de redução que o níquel. Então olha que bacana. Eu vou manter esse 1,33 e o potencial do níquel eu inverto para mais 0,25. Bom, eu tenho aqui, ó, essa pilha vai dar um ΔE positivo, essa também. Vamos calcular. Pilha 1, o potencial é 2,37 volts, pilha 2, 1,58. Se eu somar esses dois valores porque ela está em série, eu tenho 3,95 volts e a lâmpada acende. Todas as outras, a D ainda dá um valor positivo, mas dá um valor muito baixo, e a letra E não vai sequer dar um valor positivo, vai dar um valor negativo. Então a letra E também jamais vai ser uma pilha. Eu tenho a C e a D, que são pilhas, mas a C dá o potencial que eu quero, a D não dá. Então por isso que a alternativa dessa questão é a alternativa C. É uma questão bem bonita, foi uma questão bem difícil do Enem do ano passado, tá bom? Na próxima questão, a questão de número 2, ela fala o seguinte pra gente, ó, também caiu no Enem do ano passado. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrada abaixo. Então aqui eu tenho um gerador que vai estar adicionando elétrons aqui, né? Esse é o polo negativo, que vai atrair o cátion, Na+, por isso que isso aqui chama cátodo, tá certo? Lembra na pilha que o cátodo é o polo positivo? Pois é, na eletrólise ele é o polo negativo, a única coisa que muda é o sinal, tá bom? E aqui eu tenho o Cl- que vai ser atraído pelo anodo. Só que como eu estou falando em uma solução aquosa, eu tenho água também disputando aqui o processo. No cátodo eu tenho água e sódio, sódio da família 1, então quem ganha é a água. Lembra que eu falei que no processo de redução da água eu formo H2? Maravilha, tem que lembrar disso, tá? É bom você saber essa equação, beleza? Já no ânodo ou no anodo eu tenho água e cloro. O cloro não tem oxigênio e não é o flúor, então ele ganha da água. Então tem aqui dois Cl- formando Cl2. Bom, ele está indicando a saída de Cl2 gasoso aqui e ele está dizendo que forma-se um produto secundário, que também é um gás. Qual gás que é esse? É o gás H2 da água aqui, ó. Então, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o hidrogênio molecular. Bastava você saber, então, que na disputa entre sódio e água, quem ganha é a água, e a reação vai ser essa. Duas águas mais 2 elétrons se transformam em H2 mais 2 OH-. Por isso que o meio fica básico, tá certo? Em volta desse eletrodo. Beleza? Então, a questão de número 2, alternativa D de dromedário.
Vamos para a questão de número 3, que caiu no Enem de 2016, tem 2 textos. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão E0 apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução em seus respectivos potenciais. Gente, aqui eu tenho 2 potenciais de redução. Eu quero montar uma pilha, então eu tenho que pensar no seguinte: o maior potencial de redução eu vou manter. Então, essa reação que está com mais 0,8 eu vou copiar. Já a reação de cima eu vou ter que inverter. Tá certo? Se eu quisesse equacionar, como aqui eu só quero calcular o potencial, fica mais fácil, né? A gente tem uma formulinha. Eu detesto essa fórmula, eu gosto sempre de pensar aqui, ó, mantém e inverte. Se eu invertir aqui vai ficar positivo, mais 0,8 com mais 0,3 dá 1,1. Mas tem muita gente que ensina isso aqui pela formulinha. Então vamos na formulinha também, né? A variação aqui, ó, é o potencial padrão de redução maior, olha só que interessante, menos o potencial padrão de redução menor. Então, se eu pegar o maior, que é 0,8, menos o menor, que é menos 0,3, eu vou ter 0,8 mais 0,3, que vai dar 1,1. Bom, esse é o potencial que eu tenho de uma pilha. Mas nessas condições, ele está perguntando qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial igual a 4,4 volts. Como o pessoal fala que química é só regra de 3, e a gente acha engraçado isso, porque não é verdade, vamos fazer uma regra de 3 então. Uma biocélula dá 1,1 volt, que a gente calculou aqui. Quantas biocélulas eu preciso para 4,4 volts? Óbvio que dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui por regra de 3 para o pessoal que acha que é só regra de 3 química. Deu 4 aqui, alternativa B de bola. 4 biocélulas são necessárias. Questão 3, alternativa B de bola. Na última questão, a gente tem uma questão bastante interessante, sabe, muito legal também, né? Que é aquela questão que fala da cauda bordaleza, cauda de 2015, né? Todo mundo falou que essa questão foi bem difícil. Então ele conta aqui uma história, né? A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre com óxido de cálcio. Sua aplicação deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro abaixo apresenta os valores potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então aqui tem vários, cálcio, beleza. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é: bom, essa mancha avermelhada foi formada de forma espontânea, então muito provavelmente, como ele deu nossos potenciais aqui, a gente vai procurar uma reação que seja espontânea, tá certo? Então olha só, eu vou fazer uma por uma só para você entender, tá bom? Olha só, cálcio 2+ virando cálcio. Cálcio 2+ virando cálcio tem um potencial de menos 2,87 de ocorrer. Ou seja, isso aqui não é um processo espontâneo, então você já pode pular. Cálcio 2+ virando cálcio, isso também não é espontâneo, gente. Isso aqui não acontece naturalmente. O natural é o contrário, né? O cálcio não quer perder elétron. Então, como que ele vai ganhar elétron aqui do nada? Isso não existe, tá? Agora, olha a letra C. Cobre 2 virando cobre 0. Bom, cobre 2 virando cobre 0 tem um potencial de mais 0,34 de ocorrer. Pô, um bom potencial, né? Agora vamos ver, ferro 2 virando ferro 3. Bom, ferro 2 virando ferro 3, ó, porque ferro 3 virando ferro 2 dá 0,77. Ferro 2 virando ferro 3, que é o que está dizendo aqui, ó, dá menos 0,77. Então é só você pegar mais 0,34 menos 0,77. Vocês concordam que vai estar um resultado negativo aqui? Isso não é espontâneo, né, querido?
isso aqui não é espontâneo, então esquece essa alternativa C também. A letra D está falando que o cálcio 2+ vai virar cálcio 0. Gente, isso aqui é um potencial negativo, não vai acontecer. Então vamos olhar para a última, que é a correta. Cobre 2 virando cobre 0. Cobre 2 virando cobre 0 tem um potencial de mais 0,34. Muito bom, né? E ferro 0 virando ferro 3. Ó, ferro 3 virando ferro 0 dá menos 0,04. E o contrário, que é ferro 0 virando ferro 3, dá quanto? Mais 0,04. Então 0,34 mais 0,04 dá 0,38. Ou seja, deu um valor positivo. Então é sinal que esse processo é espontâneo. Então desses 4 processos, o único espontâneo aqui é o da letra E. Por isso que é a alternativa correta para esse exercício. Uma vez que no enunciado ele está dizendo que essa é uma reação, uma coisa espontânea. Não está dizendo, mas dá para você concluir isso, né? Bom, com isso então, galerinha, nós chegamos aí ao final dos nossos vídeos de revisão para o Enem. Evidentemente nós pegamos alguns assuntos que são muito cobrados no Enem, evidentemente que não abarcamos todos, até porque se você quiser todos os assuntos que caem no Enem, é só dar uma entradinha lá no nosso canal, tem várias playlists, mas já vou adiantando, para esse ano não dá, tá? Só para o ano que vem. No ano que vem, nós temos todas essas aulas disponíveis para vocês de forma 100% gratuita, tá certo? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Se já é inscrito, eu peço que você curta. Se já curtiu, eu peço que você compartilhe, porque algum amigo seu pode estar precisando ver essa aula. Se você já curtiu, se inscreveu e compartilhou, quiser conversar comigo, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder suas dúvidas. Agora, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou, eu só tenho que te agradecer, dizer beijo, tchau e prometer para o sábado um vídeo falando sobre o Enem, falando sobre a prova de Química do Enem. Beleza? Um beijão no coração de vocês. Tchau!